Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma live rápida para poder falar sobre 4 passos para uma fé que produz resultado. Eu quero ler o texto sagrado no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 21. Uma mensagem poderosa. Podemos ler o versículo 19 primeiro. Levantou-se, pois, Jesus e foi seguindo ele e seus discípulos. Versículo 20, Mateus 9, versículo 19, agora o versículo 20. E eis que certa mulher, que havia 12 anos, padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Glória a Deus. 4 passos para uma fé que produz resultado. Esse texto, nós estamos aqui a falar de uma mulher que padecia uma situação, que padecia por um problema durante 12 anos. E durante 12 anos ela procurou gastar tudo quanto tinha para encontrar a solução do seu problema. A Bíblia diz que ela gastou tudo quanto tinha durante 12 anos e não conseguiu o resultado, não conseguiu solução, não conseguiu a cura da sua enfermidade. Mas 12 anos depois, a Bíblia fala que essa mulher, ela escuta a falar sobre Jesus. Ela escuta sobre Jesus. Ela vai ouvir sobre Jesus. Vai ouvir sobre as maravilhas de Jesus. Vai ouvir sobre os milagres de Jesus. Vai ouvir os testemunhos que Jesus estava a fazer. Então, quando ela vai ouvir sobre Jesus, ela vai crer que a sua situação estava prestes a ser resolvida depois de 12 anos. Então, aqui nós encontramos essa história que a Bíblia fala, e depois ela foi, tocou, ela toca nas vestes de Jesus. E ela então, Jesus para a caminhada e pergunta: quem me tocou? E a mulher diz: eu, eis-me aqui. E Jesus diz que: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Então quero rapidamente falar sobre 4 passos para uma fé que produz resultado. O primeiro passo é: encontramos quando a mulher, ela ouviu sobre Jesus, ouviu acerca de Jesus. Então isso vai ser o primeiro passo. Se nós queremos uma fé que produz resultado, o primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Querido, querida, quando você quer que a tua fé produza resultado, você primeiro precisa pegar a palavra, você precisa ouvir a palavra, você precisa tanto receber uma palavra, você precisa meditar em uma palavra, porque quando você recebe a palavra de Deus, você começa, no entanto, dentro de você, começa a se criar estrutura para uma fé viva, porque a palavra de Deus é a base da fé. Aquela mulher ouviu sobre Jesus, ouviu acerca de Jesus, e quando ela ouviu sobre essas palavras, ela estava no primeiro passo para uma fé que produz resultado. Ela ouviu a palavra, e quando ela ouve a palavra, então ela vai ir para o segundo passo, que é um entendimento sobre a palavra. Quando ela ouviu a palavra, ela entendeu que também a solução da sua situação poderia
ser uma realidade. Quando ela ouviu a palavra, ela recebeu o entendimento que era possível que a sua situação fosse tanto resolvida. Então, o segundo passo para uma fé que produz resultado é o entendimento sobre a palavra. Qual o entendimento que você tem sobre a palavra que recebeste? Quando você recebe uma palavra, você precisa, no entanto, ter um entendimento desta palavra. E o entendimento desta palavra é que vai, portanto, te direcionar. O entendimento sobre a palavra é que vai fazer com que você consiga permitir com que a palavra ela se estabeleça em você, com que a palavra ela se realiza em você. É preciso entendimento, porque o reino de Deus também é feito sobre entendimento. Jesus gastou muito tempo a explicar sobre o reino dos céus. Para quê? Para que as pessoas tenham um entendimento sobre o reino dos céus. Então, não adianta só ter palavra, não adianta só ouvir palavra se você não tem um entendimento sobre esta palavra. É preciso ter um entendimento sobre a palavra. Quando você ganha um entendimento sobre a palavra que você carrega, quando você ganha um entendimento sobre a palavra que você recebeu, então você está no segundo passo para uma fé que produz resultado. Aquela mulher, ela entendeu que se eu, portanto, estou a ouvir que Jesus está a curar, que Jesus está a libertar, então eu também posso ser curada. Eu creio que eu também serei curada. Ela entendeu logo isso. E quando ela entendeu isso, ela foi para o segundo passo. Qual o segundo passo? Ela professou a palavra. Ela falou a palavra. Ela disse, depois dela crer, depois dela receber a palavra, depois dela ter tanto um entendimento sobre a palavra, ela então falou sobre a palavra. Ela disse que se tão somente eu crer, ou se tão somente eu tocar em Jesus, eu ficarei curada. Se tão somente eu crer, se tão somente eu tocar, eu ficarei curada. Então, ela primeiro ouviu a palavra, depois a mulher do fluxo de sangue ouviu a palavra, depois ela teve um entendimento sobre a palavra, que era possível ela ser curada, e depois dela ter esse entendimento, ela professou a palavra. Ela recitou a palavra. Esse é um dos terceiros pontos que eu trago aqui para uma fé que produz resultado. Quando você recebe a palavra, quando você entende a palavra, o segundo ponto, e no terceiro passo, quando você professa a palavra, quando você ora debaixo da palavra que você recebeu, quando você não só ora, mas você confessa esta palavra fruto também do entendimento que você tiveste. Então a mulher, ela ouviu, depois ela teve um entendimento sobre a situação dela, e depois ela, no entanto, professou a palavra, ela orou a palavra, ela declarou a palavra, ela confessou a palavra, que se tão somente eu tocar, eu ficarei curada. E depois ela vai para o quarto passo. O quarto passo é que ela vai reagir sobre a palavra, vai agir sobre a palavra. Ela, então, depois de ouvir a palavra, depois de ter o entendimento sobre a palavra, depois de confessar a palavra, orar a palavra, ela vai agir. Qual foi a ação dela? Ela foi até Jesus, rompeu a multidão e tocou nas vestes de Jesus, tocou nas orlas do manto de Jesus. E então, quando ela toca, ela recebe a cura, recebe a solução do seu problema, porque ela se posicionou, porque ela agiu. Então, o quarto passo que eu trago aqui é que nós devemos nos posicionar, que é a ação, devemos reagir.
quando nós reagimos dentro da palavra que nós recebemos, quando nós reagimos dentro da palavra que nós cremos, quando nós reagimos dentro da palavra que nós entendemos, então nós estamos no quarto passo, estamos a falar de 4 passos para uma fé que produz resultado. A mulher, ela reagiu, ela se posicionou. Então, é preciso reagir. É preciso sair da zona do conforto. É preciso, portanto, se posicionar conforme a palavra que entendemos, conforme a palavra que recebemos. Então, se queremos ter uma fé que produz resultado, primeiro precisamos de ouvir a palavra, de receber a palavra. Temos que carregar uma palavra conosco, uma palavra que nos guia, uma palavra que recebemos da parte de Deus, uma palavra que meditamos na Bíblia, uma palavra que vem do altar de Deus. Depois nós temos que ter um entendimento sobre esta palavra. Terceiro, nós temos que, no entanto, orar debaixo dessa palavra, confessar diante da direção desta palavra. E quarto, nós temos então que nos posicionar. Temos que nos posicionar. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Eu rapidamente passei para compartilhar esta mensagem sobre 4 passos para uma fé que produz resultado. 4 passos para uma fé que produz resultados. Estamos aí com o evangelista Felipe Ungido. Shalom, servo de Deus. Bênção. Estou contigo, servo. Glória a Deus. Então, 4 passos para podermos, de certa forma, ter uma fé que produz resultado. Relembrando os 4 passos, debaixo da vida da mulher do fluxo de sangue, não é? Naquele momento, quando ela teve com Jesus, primeiro passo, ela creu, ela ouviu a palavra. Segundo passo, ela teve um entendimento sobre esta palavra. E terceiro passo, ela orou, ela professou, ela confessou. E o quarto passo, ela agiu, ela se posicionou. Deus abençoe fortemente a todos aqueles que estão tanto conectados a essa live. Shalom. Deus continua fortemente a nos abençoar e que a nossa fé produza resultado, que tenhamos uma fé que produza resultado. Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Shalom.